O destino e a coincidência me traz à tribuna para que também me manifeste sobre o tema que foi alvo da reflexão profunda que fez na tarde desta quinta-feira o competente senador Cristóvão Buarque, que fez aqui um exame muito sofisticado acerca da revisão e da reflexão que todos precisam fazer a respeito desse acontecimento, suas origens, suas consequências. Foi adiante e refletiu princípios, valores que estão presidindo e movendo uma sociedade onde o mais importante é ter do que ser. E aí, em torno desses valores e em busca dessa vida absolutamente material, onde o que faz a diferença é o consumo, isso, de fato, merece toda uma reflexão. Mas eu, senador Cristóvão Buarque, como senador que representa nessa casa o Espírito Santo, estou acompanhando de perto todos esses episódios, o episódio que diz respeito ao rompimento da barragem de rejeito da mineradora Samarco, lá no município de Mariana, desde a última semana, e evidentemente acompanhando com enorme preocupação. Preocupação como brasileiro e, naturalmente, preocupação como capixaba, uma vez que o meu estado, os nossos municípios e o nosso território, ele está a jusante de Mariana, portanto, tudo que acontece naquela região tem como consequência o Rio Doce, que atravessa o meu estado do Espírito Santo, os municípios de Baixo Guandu, os municípios de Colatina e de Linhares, até encontrar a foz do Oceano Atlântico. Os mineiros, os capixabas, os brasileiros e também o mundo se voltou com atenção para esse desastre. Espantados e perplexos com essa tragédia ocorrida na última quinta-feira. E num momento como esse, chama atenção alguns fatos. O primeiro fato, senador Cristóvão Buarque, é que essa mineradora, a mineradora Samarco, que é uma sociedade da Vale do Rio Doce e da mineradora australiana BHP, duas das mais importantes mineradoras de classe global do mundo, são as donas, portanto, da Samarco Mineração. A Samarco Mineração, ela tem no estado do Espírito Santo um importante sítio industrial no município de Anchieta, na localidade de Ubu. E até aqui, eu preciso dar esse depoimento, até aqui esta foi uma companhia que sempre gozou de elevada reputação no estado do Espírito Santo. Ela faz a extração do minério de ferro em Minas Gerais. Esse minério todo ele é transportado por minerodutos até o Espírito Santo, e lá no Espírito Santo ele é processado, ele é transformado em pellets e ele é exportado para o mundo. Até aqui, a mineradora Samarco tem sido uma companhia que lá no Espírito Santo ela goza de elevada reputação em todos os sentidos, no cuidado com os seus trabalhadores, na eficiência, e ela tem feito investimentos ao longo dos anos para que esta possa ser uma companhia, possa ser uma atividade industrial que se coloque em equilíbrio com os nossos recursos naturais, até porque ela está instalada no município de Anchieta, muito próximo de Guarapari, uma área turística com muitos recursos naturais, e é uma companhia que até aqui nós precisamos dar esse depoimento, porque num momento como esse, é evidente que todos vão lançar mão de essa ou aquela crítica, mas até aqui a companhia foi uma companhia, de fato, que gozou de elevada reputação. Digo até aqui, porque daqui para frente, evidentemente, que esses fatos chamam a atenção para a necessidade
de nós visitarmos o tema com muito cuidado. Sobretudo quando se toma conhecimento pela imprensa de que o Ministério Público do Meio Ambiente de Minas Gerais já teria alertado ou já teria advertido sobre os riscos desta barragem de rejeitos da mineradora. E essa é a pergunta e o questionamento que se faz. Se identificou que tinha riscos, por que apenas advertiu? Por que não se valeu das prerrogativas da lei que dispõe o Ministério Público para intervir de maneira mais radical e, quem sabe, evitar que esse acontecimento pudesse ter ocorrido? Por que apenas advertir? O primeiro impacto desse acidente foi a destruição do distrito de Bento Rodrigues, desabrigando cerca de 530 pessoas e deixando, pelo menos essa é a última informação, senador Eumano, 8 mortos, 8 vidas que foram sacrificadas e mais 18 pessoas que ainda estão desaparecidas, vítimas inocentes, que estavam trabalhando ou estavam desenvolvendo qualquer das suas atividades humanas e foram alcançadas por esse tsunami marrom. A cena chama a atenção e elas são extremamente... Elas têm um contorno evidente e efetivo de tragédia. Seguramente essa foi uma das maiores catástrofes ambientais da história do Brasil e de Minas Gerais, estendendo seus danos, como eu disse aqui, para o estado do Espírito Santo. Porque o nosso estado está jusante de Minas Gerais. O tsunami de lama tóxica chegou poucos dias depois ao estado litorâneo, no meu estado, provocando alertas imediatos sobre riscos à sobrevivência da fauna e da flora, a geração de energia hidrelétrica e a manutenção do abastecimento de água para os municípios capixabas de Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Além, evidentemente, de todos os prejuízos para os municípios de Minas Gerais. Toda essa reputação que nós falamos aqui em relação à mineradora Samarco, evidentemente que ela está ameaçada. Diante dessa tragédia que ocorreu, e acidentes acontecem e ocorrem, mas não podem acontecer. Esse tipo de acidente, a tecnologia, a boa engenharia, ela apresenta todos os recursos para que esse tipo de coisa não aconteça. O desmoronamento liberou 62 milhões de metros cúbicos de água e rejeitos de mineração. A barragem de Santarém tinha 7 milhões de metros cúbicos, o total da sua capacidade. Portanto, esta barragem, segundo os primeiros indicativos e estudos técnicos, dão conta que ela estava operando no seu limite. E aí, evidentemente, há uma omissão, não apenas da companhia em operar no limite, mas há uma omissão também dos órgãos de controle do Estado, que deveriam estar monitorando para que nós não ocupássemos essa barragem no limite, no extremo. Não apenas a barragem de Santarém, mas também a barragem de Fundão, que tinha 55 milhões dos 60 milhões de metros cúbicos, portanto, também muito perto da sua capacidade de suportar esse volume e essa pressão. Uma terceira barragem está sendo investigada quanto aos riscos de novo desmoronamento. Chama a atenção, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o último desastre do tipo ocorrido em Minas Gerais foi em setembro de 2014. Foi o desmoronamento em Itabirito,
de responsabilidade da Herculano Mineração, que deixou 3 mortos e 1 ferido. Agora não foram apenas 3 mortos e 1 ferido, agora são 8 mortos e corpos localizados e mais 16 corpos desaparecidos, ou seja, em pouco mais de 1 ano, 2 acidentes com essa mesma característica. 2 acidentes com essa mesma característica. Senhoras e senhores senadores, o momento é de unir forças, socorrer vítimas e defender a população ribeirinha das consequências danosas da catástrofe, inicialmente com o monitoramento das condições da água do Rio Doce e com a garantia de livre curso até a foz. O momento também é de coibir reflexos ruins para a saúde das pessoas e também de avaliar, evidentemente, as consequências econômicas e as consequências sociais. Cuidar das pessoas, cuidar das famílias dessas vítimas inocentes que tiveram as suas vidas ceifadas. E eu aqui faço, sinceramente, um registro da presença da presidente Dilma, neste momento, lá na região. A informação que temos é que a presidente Dilma, juntamente com o seu ministro da Integração Nacional, ministro Gilberto Ock e outros ministros e autoridades, percorreram toda a extensão do Rio Doce, de Mariana, e estariam agora no município de Colatina, no estado do Espírito Santo. Reconheço aqui a importância da presidente Dilma com sua equipe lá em Minas Gerais e no Espírito Santo. Isso significa, e é preciso que a gente finalize, não apenas sensibilidade, mas a expectativa de que não possa faltar nada neste momento para os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e dos municípios que foram fortemente alcançados. É muito importante a presença, enfim, da presidente da República, claro que sim, e nós precisamos reconhecer isso. Mas a presença é insuficiente. É preciso que o governo federal, através dos seus instrumentos efetivos, possam produzir o remédio adequado e necessário para esse momento de grande angústia para os diversos municípios do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Mas é preciso reconhecer que esse é um primeiro passo, e um primeiro passo importante, pois se a presidente quis e se deslocou de Brasília para até a região, é porque está mostrando, sinceramente, sensibilidade. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque não me alinho como senador da base de governo, sou um senador que procura exercer o meu mandato, subordinando as minhas ações às minhas convicções. Mas dai a César o que é de César, e o gesto da presidente precisa ser reconhecido, acompanhado, sobretudo, da expectativa que temos de ações que vamos falar a seguinte. Em seguida, o catálogo anual da Agência Nacional de Águas, a ANA, com dados de 2014, lista 14.966 barragens no país. Desse total, 24 barragens de grande porte, não é? Evidentemente. Desse total, 14.966 barragens são barragens que exigem um monitoramento e um acompanhamento com mais proximidade, com mais precisão. Desse total, 24 estão classificadas como barragens de alto risco, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, responsável pela fiscalização desses reservatórios. Ontem mesmo eu conversava, indagava e questionava o diretor do DNPM sobre este acidente, e ele me dizia que até aqui não tem ainda uma resposta efetiva e concreta, porque até aqui
esta barragem era uma barragem tida como um caso de muito sucesso por todos os controles e infraestrutura. Era, por exemplo, na palavra dele, um caso de sucesso, o que chamou a atenção de todos nós. De todos nós. O fato é que o acidente aconteceu e houveram falhas, ou na construção, ou no monitoramento e na fiscalização, senador Hélio José. O fato objetivo é que as consequências dessa negligência ou dessa omissão ou dessa falha técnica produziu até o momento já 8 mortes no estado de Minas Gerais, com 16 pessoas desaparecidas. Dessas barragens de elevada gravidade e alto risco, uma boa parte delas está no estado de Minas Gerais e uma outra parte no estado do Norte, que é também um estado muito vocacionado para a atividade da mineração. Os estados de Minas e os estados do Pará são grandes produtores de minério de ferro. A barragem de Fundão da Samarco Mineradora, que se rompeu semana passada, estava classificada como sendo de baixo risco. Isso chama atenção. Como uma barragem como essa, que se algum acidente ocorresse, que se traduziria em consequências perversas, poderia estar classificada como uma barragem de baixo risco. Isso chama atenção, mas eu não quero aqui me precipitar em qualquer avaliação, não é? Nós vamos cobrar responsabilidades, evidentemente, sobre isso, do porquê que uma barragem como essa, com impactos tão grandes, estava classificada como uma barragem de baixo risco, em razão exatamente do seu, aspas, bom monitoramento e da documentação regularizada. De novo, chama atenção. Além de ser classificada como uma barragem que atendia a todos os recursos de engenharia e de segurança, e de estar classificada como uma barragem de baixo risco, em razão do seu bom monitoramento e da sua documentação regularizada. Ela tinha também, como disse aqui, perfil seguro por parte das efetivas autoridades que tomam conta do assunto. Segundo o relatório da Agência Nacional das Águas, que contabiliza todas as estruturas de contenção do país, a barragem de Mariana integrava um grupo de 265 reservatórios, cerca, portanto, de 1,7% do total que são usadas para armazenamento de rejeitos. Levantamento mostra que entre 2011 e 2014, 10 pessoas perderam a vida em 16 deslizamentos em barragens planejadas para evitar catástrofes ambientais. Os especialistas apontam entre os fatores de risco para uma ruptura de barragem a vazão de água maior do que a capacidade de descarga e uma eventual erosão interna. Quando a lama das barragens de Fundão e Santarém chegar ao Oceano Atlântico, porque chegará na foz do Rio Doce, 2 tragédias ambientais adicionais às tragédias humanas, já caracterizadas aqui em minha fala, estarão incorporadas. A primeira é uma tragédia de ordem hídrica, que transformou o Rio Doce em um rio sem forças para alcançar o mar. A outra é a da terra arrasada, na qual animais, plantas, seres humanos foram altamente prejudicados pela passagem desse tsunami marrom pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em ambos os casos, o papel dos agentes públicos é zelar pela vida e evitar circunstâncias como as que estamos assistindo, lamentavelmente. O que antes era motivo de apreensão, com a baixa vazão do Rio Doce, agora o motivo das pessoas e populações que moram e vivem à margem do Rio Doce, se traduz em 2 sentimentos: angústia e medo.
Harmonizar a atividade industrial entre os recursos naturais e a população não pode ser e não deve ser e não pode continuar sendo objeto de retórica, mas deve ser encarada como questão prioritária e de sobrevivência. A burocracia, a falta de planejamento e a insensibilidade de autoridades podem estar criando problemas ambientais insolúveis para o nosso país e para as nossas regiões. Por isso mesmo, julgo necessário averiguar se houve imprevidência, imperícia, falha, enfim, na fiscalização e leniência dos órgãos que deveriam fazer esse monitoramento. Responsabilidades precisam ser atribuídas. Responsabilidades precisam ser atribuídas. Não importam se aos segmentos privados ou aos segmentos públicos. Por isso mesmo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, considerando a tragédia acontecida em Mariana, que trouxe elevados prejuízos à vida humana em Minas Gerais, elevados prejuízos aos recursos naturais de Minas Gerais e do Espírito Santo, é que nós estamos requerendo na Comissão de Integração, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, em estado de urgência e emergência, uma audiência pública para que nós possamos debater tudo aquilo que aconteceu ou que deveria ter acontecido para se evitar essa tragédia dessa barragem no município de Mariana, que, de novo, impacta de maneira danosa Minas Gerais, ceifando vidas e elevados prejuízos aos recursos naturais de Minas Gerais e do Espírito Santo. Estamos convocando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os Ministérios das Minas e Energia, os Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, assim como o Departamento de Produção Nacional, para que nós possamos aprofundar o debate, para que nós possamos conhecer a extensão dessa que é uma realidade, porque nós tivemos em um ano 2 acidentes, mas nós temos centenas dessas barragens, a montante do Espírito Santo, que podem estar sofrendo dos mesmos riscos, uma vez que essas barragens eram caracterizadas pelos órgãos competentes como barragens de baixo risco, em função dos seus projetos e em função do monitoramento e da fiscalização, senhor presidente. Esse é um tema que o Senado terá que enfrentar e na Comissão de Infraestrutura eu espero contar com o apoio dos meus pares para que nós possamos convocar as autoridades responsáveis, para que nós possamos identificar, inclusive, as consequências desses episódios todos, mas para que nós possamos agir por antecipação. O que está pensando o Ministério das Minas e Energia? Ontem eu estive com o ministro Eduardo Braga, e o ministro Eduardo Braga das Minas e Energia, nosso colega aqui no Senado, já me antecipou um conjunto de providências com relação a essas centenas de barragens em função da atividade mineradora no estado de Minas Gerais. E tenho certeza que, presente conosco aqui, o ministro estará anunciando essas iniciativas. Senador Ricardo, uma parte, por favor. Com enorme prazer, o senador Wilder Moraes. Senador, nós aprovamos ontem na Comissão de Infraestrutura 2 requerimentos. Um que vamos fazer uma visita à subcomissão, no qual eu sou o presidente, na terça-feira. Nós vamos lá com 3 membros da comissão do Senado, eu, o senador Zezé Perrella e o senador Petecão. Zezé, por ser do estado de Minas Gerais, e já vamos realmente fazer essa visita e estar com essa empresa, saber o que aconteceu realmente e, em cima disso, ter uma lição, porque, na verdade, o processo de mineração é um processo muito importante para a economia brasileira e a gente tem que ter cuidado com a questão das vidas que foram envolvidas lá, que se perderam, que estão desaparecidas ainda, que não se sabe, e também o grande impacto que teve no meio ambiente.
Então, essa visita nossa, nós vamos estar em loco com o pessoal da empresa, com a prefeitura, na terça-feira. Se a Vossa Excelência quiser fazer parte dessa comissão, o convite está estendido. E na próxima semana, nós vamos ter a primeira audiência pública, onde nós vamos ouvir a empresa, representante da empresa, representantes do DMPM de Minas Gerais, do meio ambiente, da Defesa Civil, e exatamente como a Vossa Excelência falou, nós temos centenas de barragens de rejeito no nosso país. E temos exemplos que a sorte dessa mineração é que os produtos químicos praticamente utilizados na mineração era água. Agora nós temos outras barragens, aqui no caso no estado de Goiás, tipo a Serra Grande, em Crixás, que é uma mineração de ouro. Se isso acontecesse um acidente, com certeza iria levar a cidade inteira e também um dano ambiental que no mínimo 200 anos para tentar recuperar. Então, é muito oportuno o seu pronunciamento e nós, da Subcomissão de Mineração, vamos fazer o nosso trabalho na próxima terça-feira, lá no município de Mariana. Eu cumprimento Vossa Excelência e agradeço a diligente decisão na condição de presidente da Subcomissão de Mineração, da Comissão de Infraestrutura. Acho que Vossa Excelência chama a atenção para um outro fato importante, que é o fato de podermos ir pessoalmente lá, nos municípios, nas regiões que foram alcançadas por essa tragédia. Evidentemente que nós estaremos acompanhando, estaremos presentes nessa missão. E, posteriormente, nós precisamos ir à exaustão no debate em relação a esses fatos. Responsabilidades precisam ser direcionadas, porque essas coisas não são fruto do acaso. Essas coisas, se aconteceram por razões objetivas e nós precisamos identificá-las, investigá-las, porque nada na vida é tão ruim que não possa piorar. Ano passado aconteceu uma tragédia dessa natureza, numa outra barragem lá em Minas Gerais. Em menos de um ano, mais uma tragédia. Quantas tragédias nós precisaremos assistir até que o setor público, em todos os níveis, possa adotar as medidas necessárias de modo a impedir que esse tipo de tragédia continue ceifando vidas inocentes, trazendo elevados prejuízos aos nossos recursos naturais do nosso Vale do Rio Doce. Nós não podemos nos curvar à necessidade de medidas imediatas com relação a essa questão. Novo senador Ferraz. Pois não, senador Hélio José. Hoje, na CEMIOR, tivemos, inclusive, o privilégio de estar aprovando na LDO, nós aprovamos a LDO hoje na CEMIOR, né? Uma diretriz que visa exatamente corrigir esse desastre que foi feito, fazer justiça, pelo menos, às vítimas desse desastre, onde nós aprovamos uma emenda lá, acolhida pelo relator, que vai fazer com que na LOA a gente possa garantir recursos para recuperar, mas isso não resolve igual a Vossa Excelência está colocando aqui. O que nós precisamos é evitar que isso ocorra. É evitar, igual o novo senador Wilder colocou aqui, que rejeitos que venham a destruir praticamente tudo, que vai levar 200 anos para recuperar, aconteça. Então, Vossa Excelência, eu quero fazer essa parte rápido, para apoiar o que Vossa Excelência está falando, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura que sou, porque o que Vossa Excelência está colocando é de altíssima relevância. O nosso país tem que ter clareza que não é possível mais conviver com esse tipo de risco permanente às pessoas que estão a montante das nossas barragens, né, correndo o risco de acontecer uma coisa como essa. Então, Vossa Excelência está repleto de razão. Eu sou membro também da Comissão de Infraestrutura titular, estou apoiando 100% que Vossa Excelência encaminha. Sou membro também da Subcomissão Minerária, lá com o nosso senador Wilder. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que está fazendo e pela essa decisão que tomou, né? Que Vossa Excelência, inclusive, vai estar junto, acompanhando lá nas Minas Gerais essa visita no local, em loco. Muito obrigado, parabéns a Vossa Excelência. Eu que agradeço a manifestação e a manifestação de solidariedade de Vossa Excelência como membro da Comissão Mista do Orçamento. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.